Fala pessoal, bem-vindos a mais um Filosofia Tech, onde você entende tudo sobre a intersecção de filosofia e tecnologia. A gente faz debates ricos sobre quais os impactos das novas tecnologias na sociedade, muito mais. E hoje a gente vai trazer um convidado super especial. Uma pessoa especialista em filosofia indiana, em consciência, meditação. E vocês devem estar curiosos para entender a intersecção disso com o mundo de tecnologia, não é mesmo? Então, estamos aqui com o Guilherme Romano. Guilherme, obrigado por ter aceitado o convite. Queria que você se apresentasse um pouco aqui para o público, antes da gente começar aí os nossos debates provocadores. Legal, muito obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu sou Guilherme Romano, tenho 29 anos, sou paulistano, sou praticante de meditação há uns 15 para 16 anos. Me formei em filosofia pela Universidade de São Paulo, me especializei em filosofia indiana lá na Índia, aqui no Brasil, lá na Universidade Ramakrishna Vivekananda, em Calcutá. Estudei filosofia indiana em Varanasi e outros centros. Estou indo todo ano para a Índia, quer dizer, ia antes do mundo acabar com a pandemia e renascer, mas agora eu vou voltar em julho. Que mais? Sou escritor. Estou fazendo meu mestrado com ênfase em neurociência comportamental, pesquisando práticas meditativas e programas de educação socioemocional e ética em crianças. Como é que essas práticas e essas tecnologias da consciência, por assim dizer, podem melhorar o sistema de ensino, podem melhorar a qualidade de vida dos professores, dos alunos e tudo mais. Acho que um pouco é isso, né? Pouca coisa, né? Tem canal, tem livro, tem essas coisas, a gente vai falando durante a entrevista. E me diz uma coisa, eu sempre fico curioso quando eu vejo alguém estudando coisas muito de nicho, né? E você é um especialista em filosofia indiana. Qual que foi o gatilho que te fez chegar até esse assunto, dado que você começou na filosofia ali tradicional e começou a se especializar? Bom, eu na verdade sempre gostei de filosofia desde moleque, né? Então, hoje, antes de a gente diminuir o ritmo das leituras e passar mais para o audiobook, eu li muito quando era criança. Até meus 18 anos eu tinha lido uns 1.500 livros de tudo quanto é assunto. E eu me envolvia com bastante coisas relacionadas à espiritualidade, consciência mais profunda. Só que com 18 anos eu tive uma crise existencial muito forte. Eu estava vivendo uma série de contextos bastante intensos. E no meio dessa crise, um grande professor me sugeriu ir para a Índia. E eu não tinha dinheiro, nunca tinha saído do país, mas as coisas se arranjaram que quando ele disse que eu deveria ir, em 15 dias, a viagem aconteceu. E aí, indo para lá, eu estava estudando, na época, estava estudando para fazer Direito na universidade, e fui para a Índia, comecei a praticar. Ali, o lance foi assim, né? Eu estava nessa crise e disse para ele, tô de saco cheio de professor, psicólogo, psiquiatra, pastor, padre. Vi com o seu livrinho de regras dizendo você tem que melhorar nisso, melhorar naquilo, mas ninguém me explica um negócio muito simples. Como? Me dá método. Ele disse, bom, muito bem, este ano você vai para Bharat Mata e lá eu vou te ensinar o que você precisa. O que é Bharat Mata? É um jeito de chamar a Índia, né? Enfim. Fui para lá, aprendi sadhana, aprendi prática meditativa, aprendi Kriya Yoga. E você não tinha nenhum contato com meditação até então? Eu tinha começado uns 4 anos antes, mas eram contatos muito... Eu comecei com 14 anos, com esse mesmo professor, com contatos muito esporádicos, assim, explorando bem devagarzinho. Até brinquei com você antes da gente começar a entrevista, né? Você falou que nunca conseguiu meditar. Eu falei, olha, eu sou diagnosticado com TDAH por qualquer amigo psicólogo que me olha. Então, se eu consigo parar e meditar, qualquer pessoa consegue. Mas eu já tinha começado, só que aquilo não estava sendo suficiente. Quando eu fui para a Índia, eu descobri outras formas de olhar para a consciência humana e outras técnicas mesmo. Por que não tecnologias da consciência? Sistemas que esses mestres tinham desenvolvido milênios atrás para fazer com que a gente parasse de jogar toda a nossa energia, nossa atenção e nossa consciência para fora e olhando para dentro, concentrando para dentro, tentássemos descobrir, afinal de contas, quem sou eu? Quem é esse que eu chamo de eu aqui? Puta, isso mudou minha vida, né? Quando eu cheguei lá e de repente comecei a ter esse contato com esse silêncio, com essa vastidão interna, com essa paz que se produz de dentro sem necessidade de nenhum outro instrumento, eu falei, nossa, eu preciso ensinar isso para alguém, eu preciso transmitir isso para as pessoas. Não posso deixar mais só nas minhas mãos. E mais do que isso, não tem sentido eu fazer direito na universidade. Eu estou vivendo essa coisa de espiritualidade, vivendo essa coisa de busca do eu desde criança, porque minha trajetória começou muito, muito cedo no espiritismo, me levaram na televisão e tal. Teve uma influência, então, ali. Teve. Veja, eu fui na Ana Maria Braga quando eu tinha 13 anos, para falar de espiritismo e tudo mais, e isso me expôs num nível bem absurdo na época.
Então, com o tempo, eu fui mudando o meu direcionamento, rompendo com o movimento espírita, mas até então era a base de onde eu tinha começado a desconfiar de que talvez a gente não era só essencialmente o corpo, vai. Só que a Índia é um outro universo muito mais antigo, muito mais complexo e muito mais minuciosamente explorado nesses termos de consciência profunda do que a gente imaginava. Então eu fui para lá e comecei a praticar. Quando eu voltei, resolvi fazer filosofia na USP para dar base para aquilo que eu estava estudando dentro das filosofias indianas. O que é legal porque, se por um lado a gente não tem muito explorado filosofias orientais aqui no Brasil, na minha turma, inclusive, os meus colegas organizaram as primeiras jornadas de filosofia oriental do Brasil, trouxeram convidados internacionais, foi bem legal. Conheci uma série de pessoas muito interessantes que mudou minha trajetória acadêmica. Por outro, também foi muito bacana entrar numa faculdade que dava vazão ao meu ceticismo. Porque embora eu vivesse todo esse lance da espiritualidade desde cedo, eu estava numa crise profundamente cética, eu continuo sendo bastante cético, e eu estava tendo agora argumentos e lógica e bases dialéticas para poder fundamentar as grandes perguntas. E aí o meu trabalho começou a se organizar em torno disso. Como é que eu criava um diálogo entre esses conhecimentos técnicos, das filosofias meditativas, das práticas do yoga, e as nossas necessidades contemporâneas. Como é que a gente pode transportar esses conhecimentos que era feito para homens e mulheres que resolviam largar tudo e ir para a montanha, para as cavernas e tudo mais e olhar para a consciência? Como é que esse tipo de prática podia ser transportada para a nossa vida cotidiana? É claro que um monte de gente muito mais conhecida e competente e luminosa do que eu já tinha feito isso um século atrás. Mas agora era a minha vez de fazer isso para mim, né? Como é que eu transporto esses conhecimentos para a vida prática? E tem sido bem legal. E interessante que só de você falando e explorando de forma introdutória o tema consciência, a gente já começa a ver o quão complexo isso é. Ah, sim. Né? Quantas frentes a gente acaba abrindo nesse assunto. Então eu já queria começar falando e debatendo um tema extremamente complexo do mundo de tecnologia, que é a transferência da consciência. Certo. Né? Para você, que é um estudioso sobre esse tema, como é que você vê esse tipo de iniciativa? Certo. Primeiro, a gente tinha que tentar delinear ou conceitualizar o que a gente chama de consciência. Porque para nós ocidentais existe uma única palavra para consciência, uma única palavra para mente. Quando você pega, por exemplo, dentro dos contextos da filosofia indiana, você tem pelo menos uma dúzia de termos para designar essas duas coisas. Então vamos pegar um desses modelos para definir o que é consciência. Para a tradição do yoga, diferente do que a gente pensa, né? Yoga não é ginástica, yoga não é só alongamento. Yoga é um sistema de filosofia inteiro. E dentro do sistema de filosofia do yoga, a gente tem a ideia de que consciência, a consciência mais profunda, a consciência nuclear, indivisível, que a gente pode chamar de purusha, ela é a testemunha das coisas todas e dos fenômenos todos, inclusive da mente. Vamos tentar, então, entender o que é essa mente que a gente chama de consciência aqui, né? A gente tem os nossos sentidos, que para as filosofias indianas não são 5, são 10. São 5 sentidos de conhecimento, gyanendriyas, e 5 sentidos de resposta. Então, para minha visão, tato, audição, olfato, paladar e visão, eu tenho a minha capacidade de ter noção espacial, de pegar as coisas, de falar, de excretar coisas. Então, são sentidos de resposta. Esse é o aparato externo. Ou seja, entradas e saídas de informações baseadas... Isso, perfeito, é isso. Essa é a lógica deles. São sistemas de entrada e saída de informações. E eles são intermediados por aquilo que a gente chama de mente, que eles chamam de manas. A mente aqui, ela é só o intermediador entre o mundo externo dos sentidos e dos fenômenos e o mundo interno, esse antarkara, né, esse aparato cognitivo. Então, essa mente na verdade, a codificadora dessas informações. É o que vai traduzir isso tudo para uma outra instância de nós. Uma instância que é separada entre o nosso ego, a noção de si mesmo, essa noção de indivíduo, essa noção de eu estou separado dessa mesa, eu estou separado do Tiago, a gente não é a mesma geleia, enfim. E a noção de buddhi. Buddhi é o intelecto. A palavra Buddhi é da mesma raiz de Buda. E que na filosofia ocidental a gente chama principalmente de psique, é o mesmo paralelo. Mas é uma mente mais profunda, é a psique no seu estado não discursivo. Tá. Então essa é a Buddhi, e por detrás disso tudo existe Purusha. Então, quer dizer, essa mente funcionando, essa mente trabalhando, que a gente chama de Chitta Vritti, né, que vem da mesma raiz de vórtice, de volição, essa mente é a que depende de sentidos, de estímulos, essa mente é a que tem memória, essa mente é a mente que pensa, essa mente é que erra, que aprende. Esse aparato todo, ele transita. Esse aparato todo é o que para os indianos vai reencarnar, por exemplo.
Mas existe uma outra instância mais profunda, que seria a consciência do si mesmo, que é aquela que observa o observador. É aquela que está por detrás dos fenômenos. Tá, vamos simplificar um pouco, acho que para ajudar um pouco mais. Dentro das filosofias indianas todas, porque são vários os sistemas, a grande pergunta, a grande questão a se entender é compreender um certo triângulo em que a gente tem o observador, a observação e o observado. Quer dizer, todo o trabalho para entender a realidade é entender quem é esse que está observando, o que é isso que eu estou observando e o que é essa capacidade de observação. Algumas dessas tradições vão dizer que observador, observação e observado são uma mesma coisa, são um e o mesmo, e que eles parecem diferentes por conta de uma ignorância cognitiva nossa. Outras tradições vão dizer, não, são coisas separadas. Outras vão dizer, olha, eles se misturam, mas há certa separatividade entre observador e observado. Então, o que eu acho sobre transferência da consciência? Bom, primeiro que toda tradição meditativa vai dizer para nós, você não é esse corpo. E você não é esse corpo parece um postulado religioso, né? Parece quase um dogma de fé. Mas para um minuto e tenta observar sob o ponto de vista quase científico desses yogis que, quando sonhavam, percebiam que eles tinham uma experiência sensorial, uma experiência emocional, uma experiência cognitiva que não estava atrelada aparentemente ao corpo de forma alguma. A gente chora, a gente ri, a gente sorri, a gente se apaixona nos sonhos e, no entanto, nada daquilo está acontecendo no nosso corpo. Ao mesmo tempo, a gente também tem o estado de sono sem sonhos, que é o estado daquele sono profundo, sabe? Quando você dorme pesado e acorda sem nem lembrar que você é o Tiago. Isso é outro estado de investigação que esses yogis usavam para entender, poxa vida, eu não sou dependente da continuidade desse corpo para ser. Porque se fosse, cada vez que eu durmo sem sonhar, seria uma espécie de blackout, né? Então, sei lá, eu rebutei a minha máquina e a partir de agora, sei lá, eu formatei minha máquina e agora eu não lembro mais nem de como comer, nem de como andar. E o corpo não funciona assim. Existe uma coisa por detrás dessa cognição superficial que permanece. É bem legal essa ideia de Nidra, né, do sono sem sonhos, ser uma base de investigação para essa afirmação. Eu não sou esse corpo. Tá bem, mas então o que eu sou? Né? Essa testemunha, esse lugar de presença, de consciência e de profunda felicidade, o que é isso? Acho que esse é um dos pontos de partida para tentar delinear o que é consciência. A partir disso, bom... a partir do ponto em que qualquer yogi vai dizer a gente não é essencialmente esse corpo, a gente está nessa circunstância, eu também perguntaria qual seria o fim útil de querer transferir sua consciência para uma máquina, por exemplo. Seria para explorar novos graus de realidade ou simplesmente para suprimir faltas e ausências ou para fugir de um sofrimento por conta de carências, por conta de uma baixa inteligência emocional que estão aí borbulhando? Será que a gente está querendo fugir da realidade só porque a gente não sabe lidar com ela? Legal. Então, só para compilar tudo isso que foi falado aqui agora, que tem muitos termos novos aí. Achei estranho a negação de que o corpo não faz parte, de certa forma, tem uma separação muito forte, né, nessa tese que você falou, entre corpo e consciência. Porém, de certa forma, um dos formatos que você falou de consciência é essa sensibilidade que a gente traz através do corpo. Uhum. Como que é trabalhada essa dualidade? Porque ao mesmo tempo que você nega o corpo, você usa ele como ferramenta de consciência. Perfeito. Então, esse é um dos pontos que até essa semana a gente estava discutindo isso com os alunos, porque eu vivo dizendo não é o corpo, e no entanto as pessoas vieram me perguntar, poxa, mas o yoga trabalha toda a ideia de que trabalhando o seu corpo você melhora o desempenho mental, melhora o desempenho emocional, e eu disse, olha, não há divisão aqui, há um jogo cognitivo, há um jogo psicológico para te dizer o seguinte, seu corpo é, nesse momento, a ferramenta pela qual você experimenta a realidade, portanto, aqui, agora, ela é parte do que é você. Não há, então, dualidade. Há uma ideia de que você é o corpo e mais do que ele. Quando eu digo você não é o corpo, não tenha essa ideia de que esse aparato impermanente, que está sempre em mudança, seja a totalidade do seu ser. Então, é não considerar o corpo como um limitador da sua consciência. Perfeito, perfeito. No final é isso. E nesse sentido, toda essa ideia agora, que para nós soa... A gente está no limiar, né? De 20 anos atrás era ficção científica, agora a gente já está começando a explorar essa ideia de transferência de consciência. Toda essa ideia para um yogi, para alguém que pratica essas técnicas todas, nunca foi novidade. Se os textos estão certos, e aí é a hora que a filosofia indiana parece um pouco mística... Se os textos estão certos, há mecanismos para você conseguir fazer isso a partir de certas técnicas sem depender de maquinário.
Aí vai da crença e da flexibilidade mental de cada um de nós dizer, será mesmo que um cara desses consegue fazer essa transferência de consciência para outro lugar? Interessante. Bom, se todas essas experiências meditativas têm alguma verdade, se alguma qualidade desse fluxo mental consegue acessar para além do espaço físico que eu estou contido, talvez sim. Pensa, por exemplo, se está todo mundo feliz aqui e de repente o Bernardo chega tristão na sala, assim, arrasado e não fala nada para ninguém. Para quem está assistindo, tem outra pessoa ali atrás. Então. Tem uma equipe aqui. Se nós todos que estamos nessa sala e você que está assistindo, entra uma pessoa super triste, mas não diz nada, essa tristeza te impacta. Mesmo que você não tenha acesso aos pensamentos, ao que é invisível, ao que é muito pessoal dessa pessoa. Existe uma informação ali. Existe uma informação e que você capta com uma linguagem para além da escrita ou da falada. Certo. Ora, se essa informação transborda para além do corpo de quem está sentindo a tristeza e nos afeta, a gente se sente impactado por essa tristeza também, a gente pode inferir, talvez, que a nossa qualidade de, sei lá, emanar a nossa condição de consciência possa extravasar já aqui e agora para além do nosso corpo. Mas isso é uma suposição. Interessante. Mas aí eu acho que, olhando o que você passou da tese de consciência dessa filosofia, basicamente a tecnologia já está muito apta, né? Porque partindo do princípio que é uma capacidade cognitiva de entrada e saída de informação, né? Basicamente hoje com o que se tem de tecnologia você consegue ter a sensibilidade humana, você consegue colocar olhos num robô, você consegue colocar sensibilidade, você consegue colocar a capacidade cognitiva de processar aquela informação e sair com aquela informação. O que você acha que falta? Assim, tem algo além do que você está falando que é mais profundo, que é impossível, muito mais difícil de ser transferido a nível de consciência? Acho que a subjetividade humana, mas isso eu acho que pode ser adquirido com o tempo. Porque, veja, a gente gosta, enquanto espécie, de se vangloriar muito de como a nossa subjetividade, nossa capacidade criativa é única, singular. Mas daria até pra gente explorar a ideia de que, será que isso não pode ser simplesmente informação passada e sofisticada e elaborada e reelaborada ao longo desses bilhões de anos de evolução? Ou seja, que a criatividade não é nada novo, e sim uma evolução de uma informação... Eu acredito que sim. Então, nesse sentido, pensar, por exemplo, de que tecnologia e de que inteligência artificial vai ter consciência... Eu penso que é só questão de tempo. Agora, dizer, meu Deus, mas ela vai ter algo que transcende a matéria, isso é metafísica, aí não cabe a nossa especulação. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Agora, o que eu acho que é do humano e que talvez ainda demore para a gente sintetizar é essa capacidade da empatia. É essa capacidade fundamental de não ver o outro meramente como um dado, meramente como um objeto. Não é coisificar o outro, não é reificar o outro. Essa capacidade de compaixão, compatos, né? A gente sofrer junto. Quer dizer, a gente está fazendo um tremendo esforço para acabar com isso em nós, né? Essa nossa capacidade de enxergar o outro como um alter ego, um outro eu, como um sujeito digno de respeito, de amor, de boa vontade. A gente está em uma era extremamente consumista e, como o Byung-Chul Han gosta de colocar, né? A gente vive num mundo loja, né? A gente trata as nossas relações, os nossos afetos, as nossas conquistas meramente como produtos. Produtos para o meu ganho, para a minha perda. Mas, ainda assim, reside no ser humano, e essa é uma das coisas mais encantadoras, que os grandes filósofos do Oriente e do Ocidente, esses grandes luminares da consciência humana sempre nos ensinaram, existe no ser humano essa capacidade da empatia, essa capacidade do altruísmo. Eu acho que essa riqueza de considerar o outro como uma extensão de mim, essa elasticidade de pensar, eu não sou só meu corpo, então o outro participa da importância, da beleza e dessa magnífica experiência que é o meu viver, isso eu acho que é ainda difícil de ensinar para uma máquina. Mas isso você acha que não seria somente um ensinamento de ética e valores universais? Só ética não, porque se a gente aprendesse só ética, o mundo não estaria nessa enrascada que tá. Eu fico nessa mesma dúvida, porque basicamente da forma que eu vejo essa empatia ou essa capacidade retórica ou outras habilidades que a gente tem que talvez não seja tão simples de sintetizar, como você disse, me parece também não ser tão complexo de transferir. Tem que exigir uma coisa que é tão imediata, mas é tão profunda, que você tem que querer.
Isso que é, perdão Que é a a palavra. disposição de espírito. É isso que é foda. Você tem que estar afim. Você tem, esse é o lance, e é uma das coisas que eu acho que é mais bonitas que o Dalai Lama conseguiu trazer para o Ocidente, né? Porque ele fez esse genial trabalho de simplificar e psicologizar o budismo. Então o Dalai Lama tem tentado, ao longo dessas últimas décadas, ensinar para nós que valores humanos, compaixão, bondade amorosa, que é a capacidade de ser feliz com a felicidade do outro, é possível de aprender. Você tem que ter disposição para aprender, mas dá para treinar. E fiquei curioso, porque, obviamente, o termo que corre muito na filosofia ocidental é essa disposição de espírito, que é uma vontade inexplicável que você tem de fazer algo. Você pode acordar com a vontade de tomar um sorvete, da mesma forma, a máquina provavelmente não vai ter essa disposição de espírito. Como que a filosofia oriental, indiana em si, explica isso dentro do tema consciência? A gente chama isso de Sankalpa. Sankalpa é a predisposição mental. Veja, então, vamos lá. Eu vou enfiar um monte de termo sânscrito, você vai me interrompendo e me perguntando aí. A gente tem vontade. Então, eu acho que é muito legal esse modelo para explicar as vontades e disposições do espírito humano dentro do contexto das filosofias indianas, né? Eles vão dizer para nós que nós todos temos 4 desejos essenciais somente. E esse desejo, essa volição, essa vontade, essa inquietação para fazer algo é o que nos torna humanos, é o que faz a gente melhorar o mundo, é o que faz a gente se apaixonar, é o que faz a gente encontrar outras pessoas, fazer amizades, fazer filhos, etc. Ao mesmo tempo, é o que a gente faz com que a gente perpetue horrores, desgraças, desigualdades, porque essa vontade é neutra. O nome dessa vontade, essa inquietação é Purushartha. Purusha é o ser, é o ente, Artha é o objetivo, são os objetivos do ser. Então nós temos 4 grandes objetivos. Que a gente pode considerar como intencionalidade? Sim, é a volição mesmo. A palavra para a nossa língua seria volição, que é esse desejo volitivo, como no Schopenhauer. Schopenhauer, aliás, pega essa ideia bastante das Upanishads e do budismo, né? De que a gente tem desejos constantes e fica tentando saciá-los e fica nesse pêndulo entre a ansiedade de saciar e o tédio de ter saciado. O que ele não sacou, e também porque nunca teve um guru para ensinar meditação para ele, é que existe uma terceira via para além do tédio e da ansiedade. Existe essa via da contemplação, em que ele aposta. O Schopenhauer ele vai colocar assim, olha, tá bem, essa é a realidade humana, mas algumas pessoas, tipo uns santos super escolhidos, têm uma predisposição a estar em paz porque estão completamente desapegados do mundo. Nada disso nenhum mestre concordaria. Não é uma dádiva você nascer com uma mente lúcida e prístina, capaz de se libertar do sofrimento. É esforço. Esse é todo o trabalho e é toda a vida desses grandes mestres. O que o Buda fez, o que Shankara fez, o que Patanjali fez de sentar e observar a própria consciência foi em busca de como é que eu saio do sofrimento, como é que eu saio dessa condição de ignorância e de ansiedade. Então, na verdade, é uma antítese a Schopenhauer, né? Basicamente, que ele estava com a comprovação desse pêndulo. Existe um meio do caminho que é esse estudo da filosofia oriental. Essa prática, na verdade. Porque lá, Tiago, não existe essa diferença entre teoria e prática. Para eles, tudo é prática. Prática mais sutil, que é a que você faz com a sua mente, e prática mais densa, que você faz com o seu corpo ou com as suas relações. Agora, os nossos 4 desejos são Kama, que são os desejos sensíveis, são os desejos sexuais, alimentícios, desejo por sentir um perfume gostoso, por ver boas paisagens, beleza. Artha, que são os desejos materiais. Desejo por grana, por seguridade, enfim, por segurança mesmo, por patrimônio. Dharma, que é o desejo ideológico. É o desejo de estar certo, de conhecer a verdade, de ter aquela sensação de eu sei do meu caminho. E o último desejo essencial de todo ser humano é moksha, que algumas pessoas vão traduzir como o desejo por liberação, por iluminação. É o desejo pelo sentido último. Quer dizer, por detrás desse personagem Guilherme, Tiago, todos nós, quem sou eu, afinal de contas? Quem é esse eu que testemunha toda essa existência? Então, todos nós possuímos esses desejos em maior ou menor grau. Então, todos nós temos desejos materiais, todos nós temos desejos sensíveis, temos desejos ideológicos e desejos espirituais, por assim dizer. Mesmo um ateu tem moksha, porque ele quer saber quem ele é, afinal de contas. Tá negando, mas na verdade ele tá negando porque ele tem curiosidade. Isso. O que meu mestre me ensinou o ponto de equilíbrio para começar a ser maduro, para começar a ser lúcido é aceitar a realidade desses desejos, não negá-los, porque isso vira neurose. Quer dizer, eu tenho esses desejos incutidos em mim. Mas eles também são bússolas, lentes que me ajudam a entender a realidade. Eu não posso deixar nem eles extravasar em excesso e nem faltar. É esse justo meio do Aristóteles que o Buda vai chamar de madhyamika, né? Que é o caminho do meio também. Quer dizer, como é que eu uso desses desejos, dessas paixões do meu ser para entender a realidade onde eu estou? Muito interessante. Então, basicamente, para a filosofia oriental, a gente tem uma essência
humana que precede a existência, né? Ah, sim. Fundamentalmente, de novo, né? Qual filosofia oriental a gente está falando? No budismo não existe essência. Existem causas e condições que fizeram o Tiago agora ser quem é e estar onde está. Mas essas causas e condições são voláteis, são impermanentes. Agora, no caso do hinduísmo, e sobretudo do Advaita Vedanta, que é a filosofia que eu gosto, que eu sigo e tal, as filosofias não dualistas, eles vão dizer, existe uma essência, mas ela não é individual. Existe uma mesma essência da qual tudo o que existe participa. E nesse sentido, essa ideia de que a nossa quinta essência é uma única consciência, uma única massa do que a gente chama de Satchitananda, né? De pura verdade, pura existência, pura consciência e pura felicidade. Essa massa de consciência una tem muito mais proximidade com essa ideia de uma consciência plugada numa mesma rede do que essa ideia individualista que a gente faz de nós mesmos hoje em dia. Interessante. Eu queria entrar numa curiosidade sobre espiritualidade, que tem um link forte com o que a gente estava falando, mas eu sempre pensei e refleti sobre isso e não tenho nenhuma resposta. Talvez você consiga me ajudar nisso. A tecnologia tem evoluído muito rápido, com isso uma quantidade de informações externas também, né? Então, cada vez mais a gente recebe input, informação de todos os lados. E partindo do princípio que a espiritualidade ela é se auscultar, ou seja, se escutar de dentro para fora, você acha que essa evolução tecnológica tem reduzido a experiência espiritual do indivíduo? Eu acho que ela tem modificado essa experiência. Não dá para dizer nem que ela melhorou ou piorou. Porque, veja, se por um lado, isso eu aprendi com os yogis e eu acho fascinante, assim. Se por um lado, eu aprendi que onde quer que a sua atenção e sua intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Quer dizer, se a sua mente está fragmentada, você vai ficar ansioso e vai ficar inquieto e vai sofrer. E o nosso mundo com cada vez mais informações e de baixa qualidade, de baixa profundidade, isso fragmenta a gente ainda muito mais. Por outro lado, nunca a gente teve tanta facilidade para procurar desde os conteúdos mais profundos acerca da consciência, da espiritualidade, os meios mais profundos para conseguir estudar esses caminhos, ou até mesmo os aplicativos, cara. Hoje em dia uma pessoa pode simplesmente baixar dezenas de aplicativos de meditação e começar a tatear nesse campo da interioridade, desse campo da subjetividade. O que eu acho sobre isso? Os mestres vão dizer que que a gente vive em eras ciclotímicas, né? Elas não é um começo, meio e fim como na tradição judaico-cristã. O mundo nasce, vive e morre e renasce várias vezes, né? Então eles dizem que quanto mais luminosa é uma era externa, mais difícil das pessoas se iluminarem. Porque quanto mais fácil é a vida externa, menos eu vou querer saber quem sou eu, menos eu vou querer mergulhar nas questões profundas da consciência. O mundo tá bom, eu não preciso me envolver com essas coisas. Então, só uma questão. Então, para eles, a filosofia, na verdade, o crescimento tem a ver com o sofrimento. Não é aquela ideia de que eu só sofro... Eu não sou igual massa de pão, eu só cresço na porrada, né? É uma ideia assim, dá para eu aprender espontaneamente e amorosamente. Mas é mais difícil. Tá. Geralmente a gente resolve tirar a mão de onde está quente porque a gente botou a mão lá e queimou. A gente gosta de desfrutar do mundo e não tem nada de errado com isso. Mas em eras de maior dificuldade, a gente vai querer escapar dessa condição de aprisionamento do mundo mais rápido do que numa era de facilidades. E eu tenho pensado muito sobre isso, porque, de acordo com todos esses religiosos e filósofos indianos, a gente está vivendo a era das trevas, sabe? Kali Yuga, a era da degeneração e tal. Exceto dois mestres, um deles que eu admiro demais, que é Shri Yukteswar, que vai dizer, a gente mudou a partir da era atômica para uma outra era, a partir da descoberta da energia nuclear. E você começa a pensar sobre a lógica deles, assim, não que isso seja um determinante, tá, gente? É só uma lente para enxergar a realidade de um jeito possível. Não é, meu Deus, estamos numa era, o que faremos com isso? É só um jeito de interpretar a realidade como qualquer outro, como a gente interpreta dados, como a gente interpreta, sei lá, cantigas, são formas de enxergar a realidade. Mas ele disse que a gente mudou para uma era um pouquinho melhor. Uma era um pouquinho melhor dessas 4 eras não é a melhor de todas. Mas se a gente parar para pensar um segundo, puxa vida, a vida do ser humano em termos externos, está melhor. A gente tem tecnologia para criar uma vacina para uma pandemia global em meses. A gente tem tecnologia para se comunicar via online instantaneamente. Isso para os nossos pais não era possível, né? Então, sim, o mundo externo está melhor.
Isso faz com que a gente perceba o seguinte, as pessoas estão sendo muito menos cuidadosas e muito menos aprofundadas de procurar esse mundo interno. Está sobrando menos tempo e, no entanto, tem mais recurso. Parece que esses caras estavam certos em dizer que quanto maior a facilidade, menor a profundidade de que a gente ia nos assuntos. Muito interessante. E você tocou num assunto, né, que também é complexo no mundo de tecnologia, que é essa sensibilidade de espaço e tempo. Né? A filosofia oriental, por si própria, tem aquela característica de ciclos que você comentou e de olhar o tempo de uma maneira diferente. Né? Como que você vê a intersecção dessa maneira de espaço e tempo dentro da tecnologia? Porque é completo, isso muda, isso buga a pessoa que estuda filosofia ocidental. Quando eu fui estudar filosofia oriental, a primeira coisa que eu fui entender é por que existiam dinastias na China. Como é que eles olhavam o tempo como uma água que corria. Então, se puder fazer algum paralelo entre isso e a tecnologia, acho que seria importante. Eu acho que o grande contribuidor para esse assunto para nós é um filósofo do século XX, o Krishnamurti. O Krishnamurti é um cara muito interessante, já ouviu falar dele? Não. Ele foi apontado como o messias de uma religião muito rica, a teosofia, no começo do século XX. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele disse: eu não sou messias de ninguém, eu quero mostrar para o ser humano como ser absolutamente e incondicionalmente livre. Então vocês podem criar suas próprias gaiolas, suas próprias religiões e seitas, mas eu não tomo mais parte nisso. O cara tinha castelos, o cara tinha tudo isso, ele abriu mão, ele foi muito autêntico assim, em abrir mão disso tudo para viver essa filosofia dessa busca essencial da verdade. Ele sofreu muitos traumas, então ele era o guru anti-guru, sabe? Ele detestava a ideia de gurus, ele era indiano, mas era o guru anti-guru. Mas era uma mente brilhante e ele dizia o seguinte, que nós, sobretudo nós aqui do Ocidente, a gente tira toda a base de quem nós somos do nosso passado. Que existe uma grande respeitabilidade, uma grande nobreza em ter esse referencial a partir do passado. Mas uma vez que tudo é impermanente, e que, por exemplo, que as próprias células que compõem teu corpo estão nascendo e morrendo nesse exato momento, e que daqui uma semana, basicamente, todas as células que compõem teu intestino já serão outras, fica parecendo aquele paradoxo do barco do Ulisses, né? Sim. Será que o Tiago é o mesmo Tiago na semana que vem, sendo que todas as peças que compunham esse Tiago já estão trocando? Então, quer dizer, o trabalho todo desses mestres é tirar essa nossa atenção ansiosa com o passado, tirar de nós essa vontade de tentar trazer toda hora à tona um passado com uma ansiedade e um medo do futuro e, ao invés disso, estabelecer-se no presente. Mas não é esse presente instantâneo que está passando aqui, escorrendo das nossas mãos. É esse tempo sem tempo que se estende em todas as direções. Ele cabe para eu ter referencial do meu passado, de onde eu tiro sabedoria, e ele dá para mim pistas de como é que eu vou organizar um possível futuro. Mas eu me estabeleço aqui e agora, absoluta e serenamente, entendendo que este tempo é o único tempo que existe. Então, basicamente, você usa o histórico como pistas ou rastros de algo que pode acontecer no futuro, mas não necessariamente o que define o futuro. E essa nem é a que diferença. define a mim. E nem que define a mim, porque se eu ficar ansiosamente desesperado para ser o Guilherme ou o Thiago do ontem, eu nem vou ter capacidade, energia e força para ser o Guilherme ou o Thiago do hoje, e quanto menos conseguir construir direito um Guilherme ou um Thiago para o amanhã. Eu vou viver baseado nos meus medos. Aliás, um dos pontos fundamentais dessas filosofias e das técnicas de meditação é aniquilar duas emoções enganosas que impedem fundamentalmente da gente ser 1, racionais, 2, livres. A esperança e o medo. Muito interessante. Então, fundamentalmente, a gente gosta, né, na nossa tradição cristã, de achar que esperança é uma parada super positiva. Mas aqui, para clarear um pouco e aliviar o ouvinte que vai falar assim, mas eu vou ter que matar a minha esperança? Vamos pensar então nessa esperança que eu tenho que matar como a expectativa morta, a expectativa mórbida de eu achar que assim, as coisas vão ser melhores, eu tenho que acreditar que vão ser melhores. Espera, você está fazendo algo para isso? Porque senão, não tem o que esperar de melhor. E segundo, por mais que você trabalhe para o melhor, pode ser que o pior aconteça. O grande refúgio de uma mente lúcida é parar de temer o passado e parar de ansiar o futuro e se estabelecer no agora. Não olha para os lados, esteja aqui, presente. Isso é libertador. Aliás, frase do Krishnamurti, né? Ver sem os condicionantes é a essência da liberdade. Muito interessante. Eu acho uma teoria disruptiva, né, quando a gente olha a inteligência artificial, que é toda baseada em dados do passado, em bases de conhecimento que se acumulam, e você tem basicamente uma predição, uma prescrição baseado no histórico, né? E eu vejo que a partir do momento que a gente conseguir empregar também esse conceito de tempo na inteligência artificial, talvez a gente vá para um próximo nível da tecnologia. Eu suponho que
a inteligência artificial vai ser mais fácil, ela vai entender com muito mais facilidade e lógica essa ideia que para nós humanos é tão difícil de que passado, presente e futuro não são lugares diferentes. Eles acontecem simultaneamente na consciência do observador. Então, tá bem, eu vou usar o passado como referencial de aprendizado, mas a minha realidade inteira está no agora. Para uma máquina isso é lógico, isso é tão óbvio, mas para nós, em volta dessa nebulosidade da nossa falta de educação emocional, da gente não saber organizar os nossos sentimentos, de não saber organizar os nossos afetos e desafetos, a gente se perde um pouco nisso. E você acha que isso tem alguma ligação forte com o conceito de metanoia dos gregos? Fundamentalmente sim. Sim. Aliás, esse conceito se aproxima bastante dos estados sublimes de meditação que os mestres indianos vão chamar de samadhi ou nirvana, a depender das suas diferenças e tal. O próprio yoga. Yoga pode ser entendido como meta e como método, né? Então, yoga como método são as técnicas, as práticas, as meditações todas que te levam a esse estado excelso da consciência. Mas yoga, na etimologia, significa união. União do ser consigo, do ser com a realidade, do ser com o divino. Então, esse estado é bem parecido com a ideia de metanoia. Interessante. Então existe uma intersecção forte, né, entre a filosofia dos gregos, de certa forma. Eu acho até que eles dialogavam entre si. Você vê? Parece, exato. O Plotino, que é bem posterior ao Platão e tal, o Plotino, o sonho da vida dele era chegar na Índia, né? Porque ele recebia... A Grécia só foi o que foi, e a Índia só foi o que foi, por conta do intercâmbio cultural, né? Essa é outra coisa que nos leva de novo àquela ideia de que sem empatia, sem abrir o espaço pro outro... e sem acessar o outro e deixar ser acessado por ele, não existe aprendizado. Aliás, é por isso que a tecnologia aprende muito mais rápido do que nós, porque ela não tem julgamentos quanto àquilo que ela vai receber como informação, ela só absorve. A gente tem os nossos dogmas, as nossas prisões. Mas os gregos e os indianos eram cidades de entrepostos comerciais, quer dizer, a Grécia estava ali no meio do mundo, literalmente, entre a África, a Europa e a Ásia, trocando informações o tempo todo, né, no mar Mediterrâneo, e esses textos chegavam aos gregos, né? Boa parte dos filósofos pré-socráticos eram da Grécia, que hoje é a Turquia, né? Então, o Tales, o próprio... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome dele, que fala que tudo é impermanente também, que tudo está em constante transformação. Heráclito. Eram todos dessa região da Grécia turca, né, por assim dizer. Então, essas pessoas trocavam informações com todos esses povos dessas épocas todas. Para você ter uma ideia, o Alexandre o Grande, que era discípulo do Aristóteles, quando ele chega na Grécia, ele fica embasbacado de saber que havia filosofia ali, e ele leva de volta com ele para a Babilônia, para a Pérsia, uma série de filósofos que ele chamava de gimnosofistas, que eram os filósofos nus. Eram monges e yogis jainistas e yogis do Yoga Darshana, que ele tinha ficado fascinado. Ele falou, pô, o que a gente tem na Grécia, eles têm aqui com outra roupagem. Então, havia uma intersecção de conhecimento, sem dúvida alguma. E, na sua visão, aí uma coisa que eu relembrei agora, inclusive, quando eu fui para a China, acho que há uns 3 anos atrás, uma coisa que me chamou muita atenção é que essa filosofia oriental da prática, ela estava intrínseca na cultura das empresas. Né? Então, quando uma empresa de tecnologia, ela estava focando muito na prática, na execução, em processos que, de certa forma, criavam o aprendizado, não no mundo das ideias. Como a gente vê, às vezes, numa empresa americana que vem com uma tese e aí usa um método. Como é que você vê essa intersecção? Porque agora você falando de forma mais profunda da filosofia oriental, tem tudo a ver com o que eu vi na visita. Como é que você vê essa permanência da cultura ou filosofia oriental até hoje no mundo da tecnologia, das grandes empresas? Eu acho que ela tem mais a ver com a cultura que a gente quer criar para o mundo que a gente precisa criar, se a gente quiser um ambiente no qual a gente possa viver, do que essa cultura ocidental, tecnicista e pragmática e individualista que a gente fez até agora. Veja, é tão verdade isso que, por um lado, tanto esse modus operandi de pensar e de ser e de agir foi tentado, né, tentaram passar para a China e para a Índia e não funcionou muito bem. O jeito de operar dentro da China, da Índia, desses países multimilenares é muito particular, e essa cultura deles de contemplação, essa cultura de eficiência, essa cultura de observação da realidade de um jeito diferente tem sido passado para nós pouco a pouco no nosso jeito de trabalhar e viver. Mas mais do que isso, a verdade de que contemplar, de que parar, respirar e observar, de que tentar cultivar um estado de ser novo, um estado de ser de maior paz, é o que nos possibilita trabalhar não só a tecnologia, mas o nosso viver de uma maneira mais eficiente. É a grande tendência do nosso tempo.
que dos últimos 15 anos para cá, quintuplicou o número de publicações acerca do uso de meditação e de técnicas contemplativas dentro das empresas. Então, assim, hoje já é ponto comum de que meditação faz bem e que, uma vez que a gente medite, a gente consegue ter maior clareza da realidade, maior eficiência em relação às nossas vidas. O único ponto que eu tomaria muito cuidado é para não transformar mindfulness, por exemplo, em Mac Mindfulness, né? Agora eu vou usar as meditações que são feitas, foram inventadas para que eu me entendesse, me encaixasse na minha vida, me reencantasse com o mundo. Eu vou usar elas como ferramentas para me estraçalhar, me fragmentar ainda mais, trabalhar mais, dormir menos. Não é essa a ideia. A ideia é, no tempo em que eu estiver trabalhando, ou lavando uma louça, ou com a minha namorada, ou assistindo um filme, eu estou inteiro ali. E essa inteireza é o que me permite não só eficiência, mas também contentamento, felicidade na minha vida. E como é que você vê esse boom de aplicativos de meditação, né? A gente teve um boom gigantesco até antes da pandemia. Eu lembro que o mundo do empreendedorismo, todas as minhas últimas idas para o Vale do Silício, se falavam muito dos aplicativos que estavam na moda por lá. E aí, olhando tudo que você está falando, me parece um contrassenso, porque você está usando um guia externo para te guiar internamente. Veja, é bem isso, assim, um mestre nunca é guiar a sua meditação. Essa coisa ocidental de eu vou fazer uma meditação guiada, eu mesmo ensino para os meus alunos, isso é meio aberrante. Um mestre na Índia, no Japão, na China, no Tibete, vão te dar a tua prática e vai falar, te vira aí, cara, e você vai ter que fazer aquilo e tal. O que eu penso sobre os aplicativos? Eles são uma boa porta de entrada. Para quem nunca praticou, é como você andar de bicicleta de rodinha. Você ainda não aprendeu a andar sem rodinha, você precisa de ajuda para conseguir ir mais longe. O lance isso virou um frenesi, virou a coqueluche dos aplicativos de meditação, porque não é uma maldade, não é uma perversidade do mercado, penso eu, mas é uma necessidade de assim... Ouvimos que isso aqui faz bem e as pessoas estão em colapso. Fato, as pessoas estão em colapso porque não sabem gerenciar suas emoções, não sabem gerenciar seu tempo, não sabem gerenciar sua saúde. Então, tentando dar conta disso, tentando fazer com que a máquina não pare de andar e ao mesmo tempo você consiga resfriar ela, vamos socar o que está dizendo aí que funciona. Então, vamos criar todos os tipos de aplicativos possíveis para a pessoa ficar bem. Eu sou um pouco cético em relação ao funcionamento disso. Acho que funciona como uma boa porta de entrada, mas, de novo, se teu motor está pegando fogo, para esse carro e apaga o motor antes de tentar fazer ele continuar andando. A essência fundamental da meditação tem a ver com isso. Sentar, respirar e observar. Olha o que está acontecendo com você primeiro. Sabe? Ao invés de tentar só ir enfiando mais informações e referências e coisas para que você, de alguma maneira, perceba um estado diferente e consiga continuar na mesma rotina, talvez você tenha que descobrir que a rotina em si é o problema. Interessante, porque isso também tem a ver muito com a cultura do Vale do Silício, né? Que é uma cultura mais acelerada, que muda... E que valoriza isso. Que valoriza isso, que muda as asas do avião com ele voando, né? E é um passo para trás que eu nunca tinha refletido, que na verdade está intrínseco também no conceito de meditação, pelo que eu entendi. E você vê, tá completamente intrínseco e tem tudo a ver com o que, de novo, o Byung Chul Han fala na Sociedade do Cansaço, né? Que a gente criou um mundo loja que preza pela eficiência, então a gente tem a necessidade de contribuir com o resultado o tempo todo. Isso torna o viver uma coisa muito pobre, porque veja aí, todo o meu trabalho é produzir mais resultado, para em cima disso produzir mais resultado, em cima disso produzir mais resultado. É uma roda de hamster sem fim. Qual seria então o fim útil da vida, se não esse só de produzir resultado e dobrar metas? Ora, seria celebrar a vida por si, a vida em si mesma bastando. Só que o nosso jeito de relacionar com a vida, ele está tão empobrecido e tão fragmentado que até a nossa ideia de celebração virou uma obrigação. Se eu te chamar para comer uma pizza na minha casa, você vai ter que colocar na sua agenda, verificar se pode, tantas horas eu vou reservar para aquilo, nossa, quanto tempo que eu vou levar até a casa do Guilherme. Tudo bem, planejar faz parte do processo, mas a gente burocratizou até o celebrar a vida. Você quer celebrar um casamento, um batizado, você tem horas no buffet para fazer aquilo, quem que vai levar, que tipo de comida, que tipo de docinho. As sociedades antigas, com as quais a gente tem muito o que aprender, pensavam nessas celebrações como um momento de desfrutar a vida mesmo. Então, quando a gente tinha um momento para se reunir, até porque viajar e se encontrar era muito mais difícil, era aquele momento de estar inteiro ali, sem pensar no que eu ia fazer amanhã ou depois, ou como é que eu ia organizar os movimentos da celebração. O celebrar, o feriado, a ideia de feriado vem disso, né? De você ter um dia para parar. Simplesmente parar e contemplar a vida na sua inteireza. Uma vida que vale a pena ser vivida por ela mesma, sem metas a serem dobradas, obtidas e cumpridas, etc. Isso é uma quebra de paradigma absurda, né? E sem a qual a gente vai para uma derrocada psicológica sem fim.
Porque, cara, veja, na década de 30, 40, a gente começou a usar pesadamente os psicotrópicos. Antes disso, né, tinha uns pré-usos, né, o Freud usando até cocaína para tentar ministrar alguma coisa que ajudasse os pacientes em suas angústias. E a gente vê que, escaladamente, as angústias humanas elas estão subindo na mesma medida em que sobem os níveis de tecnologia, os níveis de acessibilidade e os níveis de medicamento. Então, quando a gente descobriu os psicotrópicos, a gente achou, putz, resolvemos o problema da depressão, da angústia, das manias. E tirando a ideia de que achar a medicação certa para cada pessoa é muito delicado e que, sim, o tratamento psiquiátrico é muito bom e é necessário, a gente nunca se drogou tanto de todas as maneiras lícitas e ilícitas e nunca estivemos tão deprimidos, tão ansiosos, tão fragmentados. Então, quer dizer, não é nem só de fora que os problemas estão vindo e nem só de fora que as soluções vão aparecer. Desse sentido, tá bem, usar de qualquer meio hábil, qualquer tecnologia, livro, professor ou amigo para aprender a olhar para dentro é essencial para você dar o primeiro passo. Mas você vai ter que encarar que boa parte do sofrimento, quem produz é você, com essa falsa interpretação que você tem da realidade, essa deficiente interpretação que você tem da realidade de si mesmo. Interessante. Posso te falar que eu tô com duas sensações sobre o nosso papo. Uma é raiva de você, porque você basicamente quebra todos os princípios que a gente aprende empreendendo, que é dobrar meta o tempo todo, não ter feriado, enfim. Só que você traz uma justificativa clara. Então talvez esse seja o lado positivo que eu vejo dessa raiva que eu fiquei de você, que é, eu preciso refletir sobre esse tópico, porque essa celebração é o momento de se escutar de dentro para fora, é o momento de talvez você melhorar sua performance também mais pra frente. Não é uma questão de cura de alguma ansiedade somente. É o momento de viver, Thiago. É assim, porque assim, tudo bem, você pode tirar o maior contentamento, você pode ter o maior tesão do mundo de fazer seu trabalho. Mas se em algum momento você não for capaz de se perguntar com muita sinceridade e distanciamento, por que é que eu faço todas as coisas que eu faço? Por que é que eu penso como eu penso? Por que é que eu ajo como eu ajo? Se eu não tiver essa capacidade de fazer essa epoquê, como o Descartes fala, então você é uma máquina. Não há diferença entre nós e uma máquina se a gente só faz e melhora o fazer fazendo. Se a gente só faz compulsiva e viciada e desesperadamente, sem nunca se perguntar por que disso, então a gente é uma máquina. O que nos torna humanos é essa capacidade da subjetividade, essa capacidade de sonhar. E, aliás, é da nossa capacidade de sonhar que nós conseguimos possibilitar um mundo novo. Ora, tanto sonhar como aspirar uma coisa nova, quanto também a capacidade onírica de dormir e sonhar mesmo, de imaginar uma realidade diferente, onde eu plasticamente seja o outro, seja a mim mesmo, seja meus medos, seja minhas alegrias. Mas qual que é a outra coisa que você está sentindo? Eu tô sentindo que eu preciso refletir sobre esse tópico, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei com um ódio e senti que eu estou completamente errado, mas você me trouxe uma justificativa dessa pausa, que na verdade não é uma inércia, é uma autorreflexão sobre a sua própria existência, só que de uma maneira não planejada, de uma maneira não com moldes ali de pensamento, que é quase que a metanoia que a gente estava debatendo lá atrás, né? E aí agora eu pensando como que eu exercito isso, né? Eu tô me sentindo numa sessão de terapia aqui também com você. Mas enfim, acho que esse é o lado legal do Filosofia Tech, trazer pessoas especialistas em alguns assuntos que provoquem o público, provoquem eu, que sou tô como um público aqui também aprendendo, escutando, etc. A gente não falou de um tema, né? Logo no início a gente falou bastante de algumas limitações da transferência de consciência humana para máquina, etc. Mas a gente não tocou num tema que eu acho que é essencial, que é a autoconsciência, né? De certa forma. Nós temos uma capacidade de nos refletirmos, né? Inclusive, na filosofia ocidental, a gente chama isso de gnesiologia, de você se autoprojetar no mundo. E eu não vejo a inteligência artificial ou as máquinas com essa capacidade. Como é que você vê assim, essa autoconsciência? Você acha que é algo fácil de ser transferido, algo que nunca vai ser transferido para uma máquina? Como é que a filosofia oriental explica isso? Agora não é a filosofia oriental, são os achismos do Guilherme, tá? Eu vou dizer primeiro que autoconsciência não é algo fácil de se obter nem entre humanos, porque a maior parte de nós nem quer, nem tem coragem de ter isso. Porque a autoconsciência depende de você ter coragem, vontade e energia de olhar para suas próprias sombras, de perceber quais são seus próprios medos, de ter referencial para lidar com a realidade tal qual ela é. Para nós,
isso se torna mais fácil quando a gente faz justamente a desaceleração da qual você falou que ficou com raiva. Porque, inclusive, a própria etimologia da palavra humano vem de humus, vem de terra, vem de simplificar, vem de fazer o que, para eu que sou um cara, para mim que sou um cara super controlador também, imagino para você também, me deixou em parafuso quando eu ouvi isso do meu mestre. Ele olhou para mim um dia bravo e disse: perca o controle, pois em realidade não há controle algum. Eu fiquei... Como assim? Mas a essência dessa autoconsciência não é simplesmente também perder o controle, é jogar tudo pro alto e largar. Abre espaço para essa mente do observador. Abre espaço para essa mente daquele que vê as coisas sem os condicionadores, sem todos os medos, sem todas as travas, sem todos os condicionantes sociais, enfim. Esse é o processo da autoconsciência, de você conseguir parar e observar e de fato fazer as grandes perguntas. Quem de fato sou eu? A gente está muito longe, no meu entender, e eu estou falando de fora, de como alguém que não desenvolve nem trabalha com tecnologia, a gente está muito longe desse lugar em que a inteligência artificial tem a noção de si mesmo, de sujeito. Exato. A partir do momento que haja essa noção de sujeito, olha, eu sou o robô aqui da coisa toda, aí ter autoconsciência para eles talvez seja mais fácil do que para nós. Embora eu tenha visto, né, que teve aqueles desenvolvimentos de inteligência artificiais que a tecnologia que estava lá aprendendo em algumas horas ficou... preconceituosa, super reacionária e tal. Então, assim, dependendo do que a gente ensinar... se a gente for pensar que o que a gente está desenvolvendo vai se crescer a nossa imagem e semelhança, assim como os nossos filhos e as pessoas que convivem conosco, eu acho que é mais importante a gente perguntar que tipo de valores a gente está expressando uns para os outros e que, portanto, quem quer que venha aprender conosco, artificial ou real, o que eles vão aprender, do que quando é que eles vão ter autoconsciência. Porque eu acho que mais importante também do que pensar na consciência das máquinas é a gente criar um estado facilitador do desenvolvimento da consciência em outros seres humanos. E isso é o que tem faltado fundamentalmente para todos nós. E aí, para a gente encerrar com chave de ouro, que tipo de dica você deixaria aí para o nosso público que é adepto aí da internet, tecnologia, para manter a mente sã, né, perante tanta essa quantidade de informações, seja elas verdadeiras, falsas, etc? Primeira dica, desliga de vez em quando tudo. Faça um jejum midiático, um jejum de internet, sabe? Eu também adoro podcast, eu tô o tempo todo conectado. Eu sou o yogi mais esquisito que você vai conhecer na sua vida. Porque eu faço exercício ouvindo podcast, ouvindo audiobook. O número de livros que eu comecei a ler ou ouvir depois que eu descobri o audiobook, sei lá, triplicou. Mas às vezes a gente tem que só parar. Então a dica que eu daria para qualquer pessoa que quer manter uma mente saudável e um estado emocional são vez por outra, para e observa. Eu gosto muito de dois grandes mestres do século XIX que eles inauguraram o yoga e a meditação como a gente entende hoje, né? Sri Ramakrishna e Lahiri Mahashaya. Os dois ensinaram yoga para pessoas de família, homens e mulheres casados. Então, até então, meditação era majoritariamente para quem era monge e tal. E todos eles diziam, você não precisa abandonar o mundo, você não precisa largar todas as coisas que você conhece. Inclusive, os mestres vão dizer o seguinte sobre desapego, né? Que essa ideia que a gente faz de desapego, que é rasgar suas roupas, jogar seu dinheiro fora e tal. Eles dizem, isso é fácil de fazer. Quando se fala de desapego, não estamos falando de você abrir mão do teu cachorro, da tua casa, das tuas viagens. Quando a gente fala de desapego, a gente está falando para você se desapegar dos seus falsos padrões mentais, das ideias que você cultiva como tão queridas e que te dão um referencial de quem você é e que, no entanto, só te aprisionam. Abrir mão disso, desse jeito de pensar e de ler e de enxergar a realidade, isso para nós é tanto desafiador como assustador, porque tudo que eu conheço da realidade é como eu a leio, mas é também o caminho, a porta de entrada para a gente estar num outro patamar de sabedoria e de serenidade. E agora, como é que eu faço esse tipo de desapego? Sem abrir mão de tudo, sem abrir mão do meu trabalho, da minha carreira, das minhas metas que eu quero dobrar. De vez em quando para. De vez em quando, uma vez ou duas por ano, sai sozinho e faz um pequeno retiro de alguns dias, em silêncio. Tenta observar o silêncio dos seus próprios pensamentos. Tenta suportar o peso da sua própria companhia, porque, gostando ou não dela, essa é a única pessoa com quem você vai ter que lidar até o fim da tua vida. Então aprende a lidar consigo, mesmo no silêncio inquietante e ao mesmo tempo calmante de um aprofundamento. Quiser aprender como meditar, a gente está aqui para ensinar. Muito bom. Acho que você quebrou um estereótipo aqui para mim, que é um cara que fala extremamente acelerado e é especialista em meditação, né? São dois extremos, né? A primeira coisa que eu pensei quando eu fui receber você, que seria um cara extremamente calmo, que falasse com
um espaço muito grande entre as palavras, que geralmente é o estereótipo padrão, né? Então, achei interessante você quebrar também esse estereótipo aqui. Queria deixar agora espaço para você deixar um recado final e, primeiro de tudo, agradecer esse super bate-papo que a gente teve. Tenho certeza que muita gente ficou curiosa sobre o tema meditação, entendeu um pouco mais também o que é meditação na prática, olhando essas filosofias que são muito completas e podem ensinar muito. A gente fica muito habitolado em filosofia ocidental. E se tem uma coisa que eu acho que é encantador e divisor de águas, é aprender mais sobre uma filosofia tão distante como essas que você acabou compartilhando. Então eu queria agradecer muito o conteúdo de qualidade que você trouxe. Agora deixar espaço para você se divulgar, enfim, deixar uma mensagem final para os telespectadores. Bom, legal. Eu que agradeço. Quem quiser acompanhar os nossos vídeos, tem vídeos no nosso canal, Guilherme Romano, toda semana no YouTube. Tem o nosso Instagram para acompanhar as nossas postagens lá. Eu respondo as perguntas naqueles chatzinhos sempre. Então é Guilherme Romano Oficial. Tem os nossos livros, quem procurar na Amazon tem os nossos 3 livros lá. O segundo deles, a Revolução de Se Desperte Já, é todo sobre meditação, como meditar, quais são as bases da meditação, a filosofia da meditação e várias técnicas para a pessoa meditar do zero. O terceiro livro é sobre filosofia indiana, numa forma de um romance, com um personagem cético descobrindo essas filosofias todas. Então acho que é um jeito legal das pessoas conhecerem. Chama-se No Coração da Índia, uma jornada da consciência. Bom, tem os nossos cursos, nossas viagens. A gente está indo agora, já com o grupo já está fechado para os Himalaias indianos, mas em janeiro de 2023 tem de novo. A gente vai para o Nepal e para o sul da Índia, quem quiser. É uma forma de conhecer história, filosofia e praticar várias modalidades de meditação no lugar em que elas nasceram, que é muito legal. E que mais? Bom, é isso. Quem quiser, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, que a gente vai ter um prazer imenso de conversar, de mostrar os caminhos. Quiser fazer retiro conosco, praticar conosco, a gente tá por aí. Muito bom mesmo. Pessoal, então é isso. Queria agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Deixem comentários, feedbacks, enfim. A gente quer saber muito o que vocês acharam aí do conteúdo. E a gente espera de verdade que esse conteúdo de hoje tenha trazido várias reflexões aí no dia a dia de vocês, tá bom? Acho que esse é o objetivo principal aqui do Filosofia Tech. É isso, vamos evoluir aí com esse conhecimento da filosofia oriental, indiana, etc. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.